Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminhando para Jesus, para mais uma noite de estudos doutrinários, à luz da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime. Que possamos todos, irmanados, um pensamento único com Jesus, receber as boas emanações celestiais para que possamos ter condições de apreciar o que nossa irmã nos trará. Rogamos bênçãos à misericórdia do Pai, agradecendo essa oportunidade e que essas energias puras possam espraiar-se por toda a humanidade, por todos os necessitados, todos os enfermos do corpo e da alma. Hoje teremos nossa irmã Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, que também participa do projeto Escutatória, projeto de um alcance humanitário fantástico, onde a caridade moral se faz presente com toda a sua pujança. O tema de hoje será Jesus, guia e modelo da atualidade. Nunca foi tão preciso termos um modelo à nossa disposição para seguirmos adiante. Estamos necessitando muito dessa presença de Jesus, mas que nós nos apercebamos dessa presença para poder seguir os seus ensinamentos sábios e progredirmos, que a missão de cada um de nós é evoluir. A Casa Centro Espírita Caminhando para Jesus ainda sente os festejos dos 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual, que ocorreu em 21 de junho passado. Mas ainda estamos nesse clima de felicidade, porque 70 anos não são 7 dias. E o trabalho que aqui é realizado tem um alcance incomensurável para os que aqui chegam. Então, pedimos a todos que liguem seus celulares e sejam bem-vindos também aqueles que nos assistem através do YouTube e os que irão também apreciar as palavras da nossa irmã Kátia a posteriori. Então, Kátia, a palavra é sua. Muita paz. É com imensa gratidão que nós, que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, está aqui hoje, que eu não estou só, né? Não estamos só. Muito obrigada, seu Luiz. Eu tenho o costume de chamar ele doutor Luiz, mas eu vou me acostumar a chamar seu Luiz. Obrigada a todos que fazem a casa, que eu não conhecia visivelmente, né, pessoalmente, mas espiritualmente e online. Então, eu conheci, a gente começou uma jornada de palestras, eu digo de oratória, né, nem palestras, de conhecimento, e a gente foi sendo acolhido pela casa, não é, já na pandemia, e eu estou muito feliz por estar aqui hoje, muito feliz. Dizer que o tema é um tema que eu não tenho alcance suficiente para falar sobre, não mas sobre Jesus. Porque Jesus é o ser supremo. Jesus é o máximo dos máximos. Ele é aquele homem integral, ele é aquele homem que veio para nos mostrar em que homem devemos nos fazer, né?
Então, quando a gente diz homem, para que hoje a gente precisa dar determinados nomes, é homem e mulher, não é preciso. O homem é o ser humano. E a gente precisa trazer essa consciência de homem no sentido de humanidade. Homem no sentido de ser humano. E ele é, de fato, o homem integral. Ele é o homem que se fez, né, o verbo que se fez carne, como diz Jesus sempre. Ele veio e foi transformado em matéria totalmente diferente da nossa, mas uma matéria que era visível e era palpável, né? Eu costumo dizer que naquela época, acredito que nós poderíamos estar lá. E eu tenho muita saudade de Jesus. E não mais diferentemente, né, daquela época. E muitas vezes eu até me afasto um pouco dos escritos para que eu não fique tão saudosa dele. Mas por que eu me afasto? Eu me afasto no sentido de não aprofundar, não mergulhar, porque a minha alma, o espírito que habita esse corpo, né? Ele realmente sente falta. Eu gostaria de dar boa noite aos internautas, que a gente também está aqui, né, participando presencial, com todos os cuidados, todas as pessoas estão de máscaras, o distanciamento realmente recomendado. E gostaria de também avisar aqueles que já frequentam a casa, não tenham medo, venham, porque de fato a espiritualidade, ele está a nos acolher. O online é muito bom, porque a gente está no nosso conforto, na nossa casa, e a gente. Mas isso também vicia, de forma, não é? Isso vicia, vicia, e a gente vai comendo mais, a gente vai ficando mais, e a gente vai ficando mais ocioso, e a gente vai pegando uns quilinhos a mais, e a gente vai. E aí o que que acontece? E aí a gente diz, Jesus, me ajude, porque eu engordei. Oxe, Jesus tem nada a ver com isso? Ele vai dizer, eu tenho nada com isso. Você engordou porque você ficou ali parado. Mas nessa pandemia, todos nós sentimos falta dele. E aí a gente traz esse tema, e é muito bom a gente brincar um pouco para poder a gente descontrair. Porque já é tudo tão sério, tão muito pesado, né? E Jesus, ele é a alegria. Jesus nunca foi sisudo, sério, com seio, aquela coisa, um semblante pesado. Não, nunca foi. Ele é enérgico quando tem de ser. Eu não gosto de dizer ele era, porque ele está entre nós. Ele é, ele vive. Ele foi descrucificado pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo descrucificou Jesus. Retirou ele da cruz e nos trouxe ele para que ele esteja aqui conosco, entre nós, aonde estivermos, né? E nesse sentido, nós vamos entender que Jesus, ele está nem aqui, nem ali, nem acolá. Ele está dentro de nós. E é por isso que ele vive. Ele vive. E ele disse que enviaria um outro consolador, aquele que viria pós ele e no tempo certo. E muitas vezes a gente até, quando fala isso, sente a responsabilidade de não falar. Eu falava menos, agora já falo mais um pouco, mas a responsabilidade é grande. Porque falar sobre Jesus, à luz do Consolador prometido, que é o Espiritismo, e a gente precisa falar com muita precisão. A gente precisa falar com o coração aberto, sem amarras, sem medo, como naquela época tínhamos medo e fomos, né, talvez nós ou não, martirizados.
nos círculos de Roma. Ou não. Ou somos espíritos que viemos de outras orbes planetárias para também auxiliar um pouco mais, ou ser auxiliado e ser educado. E aí Jesus, como governador do planeta Terra, nos proporciona, quiçá, ou que seja, tá? Uma outra forma. Para nós isso não tem nenhum fundamento. Se viemos de onde, para onde vamos, de onde estamos, é importante que nós olhemos para nós e saibamos que, nesse momento, estamos aqui. A nossa compreensão tem que ser nessa existência. E eu fico feliz quando eu escuto um colega ou uma colega que diz assim: ah, mas eu vou deixar determinada coisa para a próxima encarnação. Eu fico tão feliz por essa pessoa e tão triste por mim, porque eu não tenho esse pensamento, porque eu creio que será a única que eu estou agora. Então eu tenho que fazer agora aquilo que eu não fiz atrás. Eu não posso esperar para que a próxima existência, e se não acontecer? Porque creio eu que eu também posso não reencarnar aqui, talvez pela minha rebeldia, talvez pela meu compromisso, mas eu preciso compreender que eu preciso fazer o melhor aqui e agora. Esse melhor é o que eu posso fazer, mas eu vou fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. E aí Jesus diz que nós, conhecendo a verdade, ela nos libertará. E essa verdade está no outro, ela está em mim. Mas não é a verdade absoluta, é a relativa. Porque absoluto só Deus, como diz Jesus. Então, a verdade relativa é aquilo que cabe a mim. Então, a verdade nesse momento é que eu estou aqui com o microfone preto. Pelo menos aqui eu estou vendo ele preto, com a partezinha prateada. Essa é a minha verdade. Algumas pessoas podem ver que ele é preto, porque se eu cobrir aqui, ele vai ser preto. Concorda? Então, essa é a verdade do outro. O ângulo que o outro vê é o ângulo do outro, não meu. Então, quando Jesus diz que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará, ele está dizendo que essa verdade, ela está dentro de nós. E essa verdade, ela só aparecerá quando eu abrir, quando eu me encontrar comigo. É bem redundante. Quando eu fizer o autoconhecimento, o autoencontro. Porque Jesus, guia e modelo da atualidade. A gente vai chegar lá. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele era o guia e modelo daquela época e daquelas pessoas. E naquela época, aquelas pessoas não entenderam o que ele veio nos trazer. Ele foi muito, mas muito descompreendido. Ele não foi compreendido, né? Aquilo que ele falava era tão superior para aquela época que ele não tinha como descer mais do que ele já tinha descido. E por que que ele era tão incompreendido naquela época? Porque ele trouxe algo muito moderno. Como os dias de hoje a gente tem tantas coisas modernas. Ele trouxe algo muito moderno. Ele trouxe algo que naquela época não poderia existir. Porque era uma época de tiranismo. Era uma época de muita agressividade. Era uma época de muito primitivismo. O homem ali era um ser muito arcaico.
muito difícil de compreender a mensagem que Jesus traria. A mensagem que liberta, a mensagem que nos leva a um encontro consigo de forma leve, sem culpa, sem julgamento, de forma muito sublime. Ainda nos dias atuais é preciso nós passarmos por uma pandemia, porque não entendemos a mensagem que o Cristo nos traz há 2000 anos atrás. Mas, Kátia, não compreendo, acho que não era, acho que eu já sou uma pessoa melhorzinha. Não, eu acho que eu já entendo, claro, mas somos muito melhores do que há 2000 anos atrás. Porém, ainda não exercitamos o exercício interior. Ainda não exercitamos aquilo que Jesus nos diz há 2021 anos atrás, vamos dizer assim. Porque a época que ele veio era uma época muito, mas muito difícil. Que é diferente da nossa época atual? Eu creio que não. Porque ainda estamos caindo aqui e acolá. Ainda estamos açoitando aquele que está dentro do nosso lar, aquele que está conosco, aquele que está dentro de nós. Ainda somos cruéis conosco mesmos. E quando Jesus nos traz a mensagem libertadora, ele diz muitas e muitas vezes, e ele não só diz, como ele exemplifica. Porque Jesus é amor em movimento. Foi isso que ele trouxe. Jesus trouxe o amor. Aqueles homens jamais entenderiam Jesus como o homem com H maiúsculo, amor. O homem integral. O homem que não fez distinção de mulher, de homem, de criança, de animais, de seres, plantas, de nada. O homem que não fez distinção. O homem que está acima de nós milênios, 40, 60 bilhões de anos. É o grau de evolução de Jesus. E nós? Vamos chegar lá quando? Será que ele foi escolhido por Deus para ser o governador do nosso planeta Terra por acaso? Será que Deus vai me escolher para ser a governadora do planeta futuro? Ainda não. Vai demorar um pouquinho. Alguns milênios de anos. Alguns milhares de anos. Mas o mais importante é que Jesus, ele é paciente. Jesus, ele é benevolente. Jesus, ele é mansidão. Ele é tolerante. Jesus é abnegação. Jesus é luz, paz. Por que que nós não entendemos isso acerca toda essa caminhada? Por que que nós não compreendemos que Jesus está dentro de nós para acessar o divino que há em mim, Deus? Eu preciso retirar as grandes carapaças, as máscaras, como diz nossa querida Joana. Eu preciso retirar de dentro de mim aquelas crostas do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa, do ressentimento, que me dá dor de estômago, que me dá enxaqueca, que me dá dores nas costas, que me dá problemas nas articulações. E o que é isso? Sou eu sendo docinha comigo? Sou eu tendo misericórdia, compaixão para comigo? Ou sou eu como um carrasco cruel comigo?
E aí Jesus nos ensina e a gente não aprende. Ele nos ensina diariamente. E aí a gente diz assim: Senhor, dai-me paciência. Ele não vai dar a paciência. Ele vai literalmente nos trazer mais conflitos existenciais, porque os conflitos que há em mim é porque eu não aceito o outro como ele é. E Jesus nunca fez esse tipo de distinção. E se nós estamos seguindo uma doutrina reencarnacionista, uma doutrina consoladora, devemos pelo menos nos compreender para compreender o outro. Como posso compreender uma irmã, um irmão, um parente, um vizinho, um filho, uma filha, se eu não me compreendo? E aí, Jesus nos traz a libertação por amor. E essa libertação está dentro de nós. Quando nos libertaremos? Quando? Quando compreendermos que nós somos seres que transcendem luz, mas a gente ainda não compreende, porque a gente ainda não aceita. Porque nós queremos estar sempre naquele processo do vitimismo. E Jesus, ele fazia as curas, mas ele nunca disse, eu te curei. Nunca ele falou isso. Ele sempre disse, vai e não pecas mais. E ele dizia, muitas e muitas vezes, né? O que queres que eu faça? Porque se eu chegar para Jesus e disser, Senhor, retira esse mal-estar, retira essa dor, retira isso, retira aquilo, ele vai dizer sim, e tu queres? Porque muitas vezes ficamos arraigados ainda naquilo que alimenta a nossa sombra, o nosso ego. Somos criaturas ainda muito necessitadas da dor, do sofrimento, para que o outro olhe para mim como coitadinha. E de coitadinha eu não tenho nada. Que o outro me observe, oh, tadinha. Não, mas eu não gosto que ninguém me chame de tadinha. Eu não suporto isso. Mas você está contradizendo com o seu movimento. Você diz algo e faz totalmente o oposto. É a contradição do que você está falando. Sabe aquele ditado, diga o que eu faço, não, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, não é isso? Isso não funciona, nunca funcionou nem para mim, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu sempre fui rebelde da casa. Todas as vezes que vinham com essa conversa, eu olhava para meu pai, para minha mãe e dizia, vocês estão fazendo tudo errado. E querem que eu acredite porque você está dizendo isso. Você não, o senhor, né? Porque eu não podia dizer você. O senhor e a senhora está dizendo isso, mas está fazendo aquilo. E o que era que eu recebia? Uma sova, porque eu falava a verdade. Olha o que eu ganhava. Boazinha, porque falava a verdade, com 6, 7, 8 anos. Qual a diferença dessas crianças de hoje? Elas estão mais avançadas do que eu, que já estou com 50. Eu sou de 1971 e a minha filha com 13 está bem mais avançada do que eu. Então, se eu chego junto dela e digo, faça isso, e o meu exemplo é outro, mas na mesma hora ela olha para mim e faz, engraçado, mãe. Tu diz uma coisa e faz outra. Gente, eu já escutei isso. Fiquei horrorizada. Meu olho arregalou assim. Ela disse, o que foi? Eu disse, não, nada. Será que a gente ensina mais eles ou eles a gente? O que é necessário é que nós tenhamos amor, energia, que é o que Jesus tem conosco. Jesus é amor enérgico. Jesus é amor contundente, mas com doçura, suavidade, com disciplina. Então, Jesus jamais fez ou fará qualquer coisa, né, que seja contrário
ao amor. Ele é misericordioso. E aí a gente traz para essa época de pandemia. Por que que estamos de máscara ainda quase 2 anos vai fazer? Por quê? Porque a gente fala muito e faz pouco. Vamos começar a entender porque a gente fala muito e na hora errada. E isso estou dizendo para mim, tá? Porque eu preciso usar máscara. Estou há 2 anos usando máscara. Por quê? Porque além de falar muito, eu ainda falo machucando. Jesus nunca falou machucando. Ele fala amando. Ele corrige com amor. Ele corrige com disciplina amorosa. Por isso que conhecer a verdade nos liberta, porque liberta a gente dessa dor e desse sofrimento. Que dor e sofrimento é esse que nós temos nos dias atuais? Perdas de pessoas amadas. Nós temos, ou não, pessoas que conhecemos, que vimos ir embora, acometidos de várias doenças no período da pandemia e pela Covid. Mas, ainda assim, a gente não consegue ser misericordioso conosco, ter compaixão para conosco. Sejamos compassivos conosco. Porque na hora que eu for compassivo comigo, eu vou ser com o próximo. Eu não vou tecer julgamento para o outro, porque eu teço julgamento para o outro, porque eu me julgo. Porque eu automaticamente sou tirana comigo. Na hora que eu entender a mensagem de Jesus, que a verdade libertará, está em João, capítulo 8, versículo 32. Eu acho o máximo quem decora, viu, gente? Eu não decoro, não. Eu não consigo decorar. Eu fui até os 30 anos, até os 29 anos, eu fui várias religiões. E dos 29 em diante, eu fui espírita. E nas outras religiões, eu não conseguia decorar nada. Aí tinha os irmãos que andavam com a Bíblia, coisa e tal, e recita aquele. Né? A minha família tem muitos evangélicos, etc. E tal. Evangélico no sentido de não porque lê o evangelho, mas evangélico porque eles têm a tendência a uma ideia de cristianismo mais diferenciado do que o meu, porque somos todos cristãos e evangélicos, aqueles que estudam o evangelho de Jesus. Crentes somos todos, porque cremos em alguma coisa. Aqui nós estamos crendo em quê? Em Deus, em Jesus. Em quê? Nos espíritos, em Kardec. Porque Jesus e Kardec, para a gente, é a bússola. E aí a gente segue Kardec como se ele fosse um Deus. Não, a gente segue Kardec ele sendo um ser imperfeito, que foi muito bem usado e utilizado pelos espíritos superiores, da falange do Espírito Verdade, para nos trazer aquele consolador prometido, que é a doutrina dos espíritos. Então, se nós compreendermos dessa forma, a gente consegue conversar com todo mundo. E aí eu tenho alguns primas e primos e etc., que eles são pastores. Pastoras, é muito engraçado, porque só sou eu espírita, viu? No início era muito difícil, até para dizer que era espírita, eu não dizia. Eu ficava calada, em copas. E você é o quê? Eu sou cristã. Por que iam me julgar? Mas por que me julgavam? Porque eu mesma me julgava. Eu tinha medo de dizer que era espírita. Porque eu sabia que eu não ia ser aceita na família. E é o que acontece conosco. Nós queremos ser aceitos em todos os lugares que vamos. E Jesus? Ele foi tão aceito que foi crucificado vivo. E aí? E nós queremos ser melhor do que Jesus.
Ficamos chateados, aborrecidos, contrariados, quando alguém olha para a gente e não vai de acordo com o que a gente pensa. E a gente já fica, respira fundo ou solta várias coisas pela boca. Por isso que a boca tem que estar tapada. Agora, dentro de casa, a boca fica solta. E dentro de casa, cadê Jesus? E aí ele diz o quê? Quando ele sai e vai estar com aqueles, ele está pregando o evangelho, levando a boa nova, que é o amor vivo e redivivo. E aí alguém chega para ele e diz: Senhor, lá fora está tua mãe e os teus irmãos. E aí Jesus diz, continua, ele não fala nada. E aí de novo, Senhor, lá fora está tua mãe e os teus irmãos a te chamar. Aí ele olha com altivez, que eu nem posso imaginar como é, porque né, é muito longe de mim, mas assim, eu já tenho uma dedução como é aquela figura que emana uma energia que a quilômetros de distância as outras cidades sentiam. E aí ele diz: quem são? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Se não aquele que faz a vontade de Deus ou do meu Pai que está nos céus. Mas as pessoas deturpam, julgam, porque dizem que ele excluiu a mãe dele. E alguns irmãos nossos de outras religiões acham que Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma igual a mim. Gente, isso não tem cabimento. Impossível. Porque um espírito daquela magnitude dá a luz ao ser que iluminou todo o planeta Terra e ilumina até hoje. Pode ser igual a mim? Não pode. Jamais. E a gente precisa compreender, a gente ainda não compreendeu nada. Porque a gente julga e prejulga, em essência, porque ainda somos muito adoecidos, mas devemos tirar essa doença de dentro de nós. Porque os consultórios na pandemia lotaram, mesmo os consultórios fechados, os médicos sem poder atender e os pacientes enlouquecendo e dizendo que estava sentindo isso, estava sentindo aquilo. Eu não vou mentir, eu tive Covid umas 10 vezes por conta da psicossomatização. Porque eu escutei tanto isso e olhe que eu não assisto televisão. Imagine se eu assistisse. Eu não gosto, não perco tempo. Mas o meio que eu vivo, os colegas, o WhatsApp, minha gente, era tanto fulano está com Covid, o Covid é assim. Aí vinha um monte, os sintomas do Covid, que eu digo, Jesus Cristo, eu sentia mal, eu ficava doente por conta de ouvir. Isso é o quê? A somatização. É a minha psique somatizando para o meu corpo. E aí é o psicossomatização. A psique, psicom, né? A psicossó, o soma é o corpo. E a matização, que é o inteiro. Então, o espírito fica numa agonia, querendo se libertar, e eu fico prendendo ele com a sombra que há em mim, sem querer fazer as pazes. Jesus é tão puro que ele nunca teve sombra. Quer dizer, ele pode ter tido e a gente nem lembra. E ele está tão distante dele, a sombra, porque se ele é um ser que foi criado como nós, simples e ignorante, e ele galgou o caminho dele, e hoje ele é o que ele é. Então, hoje ele não tem sombra, ele só tem luz. Então, devemos compreender que Jesus é luz e que nós devemos ser luzes para nós e para os que estão em nossa volta. Mas na hora que eu for
um ser que consigo amar, eu nem preciso fazer isso, será automático. Será algo que vem naturalmente. Como naturalmente é comer, dormir, tomar banho, escovar dentes, e etc, etc, etc. Então, isso será natural. Então, esse Jesus da atualidade é aquele Jesus que nos liberta. Esse Jesus é aquele que a gente achou que já encontrou ele. A gente está mais perdido do que o cego no tiroteio. Porque a gente precisou de uma pandemia. Por que que existem as guerras? Por que que existe a pandemia? Por que que existem as doenças coletivas? Porque precisa despertar o homem da sua primitividade, do seu ainda instinto, né? De raiva, de não agregar, aquele instinto não agregador, para o instinto amor, para o instinto que agrega. Então, por que a gente precisa passar por isso? Porque só através disso a gente começa a entender, a desenvolver algo chamado solidariedade. E eu ainda digo que não sei o que é amor, porque amor para mim é querer bem. Eu quero o bem do outro, isso para mim já é o amor. Porque o amor que Jesus sente não é o que eu sinto. É muito transcende, mas já estamos a caminho de compreender. Já fazemos o bem, já auxiliamos, né? Eu não vou falar a casa espírita está tudo fechada, mas vamos dizer, já estamos aqui, chegamos e dizemos aos trabalhadores da casa, olha, pode contar comigo para fazer varrer o chão, para limpar a janela. É esse sentido da solidariedade. Conte comigo, que eu vou vir, eu vou trazer uma cesta, eu vou trazer um alimento. Isso é solidariedade, isso não é amor. Isso nem é caridade. Isso é solidariedade. Porque a caridade é bem próxima do amor. A caridade está colada com o amor. A gente não sabe o que é caridade ainda. Aí vem as grandes catástrofes, como agora a pandemia. E aí a gente distancia Jesus mais ainda da gente. Porque a gente está dentro de casa, sem compreender o outro, sem se compreender, porque eu não posso compreender o outro se eu não compreendo-me, se eu não me aceito, se dentro de mim está um conflito terrível. E aí eu vou trazer um livro aqui, que ele é, deixa eu botar o nosso colega óculos, porque chega aos 20 anos a gente precisa de óculos. Eu disse que eu tinha 50, né? Já, eita, pode ter, depois eu pego outra. Então, eu vou trazer aqui um livro que ele diz assim, esse livro é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, certo? Então, esse livro, ele traz aqui, no capítulo 13, Libertação pelo Amor, é o que eu havia falado. E ele diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Toda, né? Toda a essência de vida encontra-se no amor. E aí vamos lá. Toda a essência de vida. Que essência de vida é essa? É a essência da minha vida eterna. Essa essência está dentro de mim. Eu sou a minha vida. Quem me rege é uma essência que vem de Deus. E que Deus é esse? É o Pai de todas as coisas. É o Criador das criaturas. É o Supremo. E está lá na primeira pergunta.
que, no Livro dos Espíritos, que é Deus. Não é quem é Deus, nem o que é Deus. Que é Deus. E aí? Que é Deus para nós? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E aí ele nos proporciona um dos seus milhares de filhos para ser o governador do nosso planeta, que é Jesus. Porque como Jesus tem muitos espíritos crísticos, se a gente fosse aprofundar nessa proposta do espírito crístico, a gente vai saber que tem muitos e muitos, milhares, governando vários planetas, mais evoluído do que o planeta Terra, muito mais. Isso é ciência. A ciência é um atributo divino. A ciência vem para que nós tenhamos a condição de nos melhorar. A ciência nos traz milhares de outras ciências. Isso é vida divina. E Jesus não poderia ser diferente do Pai misericordioso. Como ele disse que ele e Deus é um só, veja que ligação linda. Eu ainda acho interessante algumas pessoas que dizem assim: estou recebendo o Espírito Santo. Eu acho tão interessante. Eu ainda não entendia, hoje eu já entendo. E aí eu ficava olhando assim, assustada nas igrejas que eu frequentava, porque é uma igreja assim, homens do lado, bem, e mulheres do outro. Vê só, logo eu, numa igreja dessa. Mas eu ia, porque a família ia, então eu ia. E eu me sentava de um lado e eu ficava questionando, eu era tão questionadora que um belo dia o pastor, que é da família, etc e tal, falou algo lá e aquilo ficou remoendo. Quando eu cheguei, que terminou, que eu fui lá fora, eu disse, olha, o senhor falou isso, isso e isso. Mas eu não concordo, não. É um escândalo porque eu não concordava. Eu digo, Jesus, eu tenho que concordar com tudo. Eu tinha 13 anos, a idade da minha filha hoje. Então, a gente recebe bem o que a gente é, né? Então, eu tenho uma que é assim, ó, rasgando. E ela diz assim: não tenho interesse para evangelização online. Eu já sei de tudo. Eu digo, misericórdia, boazinha, é igual a mim, ou um pouquinho mais. E aí a gente começa a entender que precisa trazer com amor, não impor. Porque Jesus nunca impôs nada a gente. Naquela época ele não impôs nada a seu ninguém. Seguiam quem queriam seguir. Ele nunca disse, segue tu. Não. A não ser aquele jovem rico que chegou a ele dizendo que queria segui-lo. Ele disse, dai tudo o que tem e segue-me. E aí ele disse, mas como, Senhor, vou dar tudo o que tenho? Ele disse, dai tudo e segue-me. E não disse mais nada. E ainda o outro, que disse que ia enterrar seu pai, ele conhecendo como psicólogo, aliás, o psicoterapeuta mais superior que já existiu na Terra é ele, conhecendo a essência do indivíduo que estava dizendo que queria enterrar seu pai. Senhor, eu vou, enterro e volto. Jesus, como quem diz, pensa que me engana. Pensa que me engana. Ele vai enterrar porque ele está interessado nos bens do Pai. É diferente dos dias de hoje, gente. É diferente das pessoas que nós ainda somos. Porque muitas vezes ainda queremos algo de alguém não nos pertence. E eu digo aos meus filhos que não vou deixar nada para seu ninguém. Tudo que eu construí vai ser usado para me aproveitar a vida e eles também. Não vou deixar nada para ninguém, construa o seu. Essa é a verdadeira essência do amor. Eu não vou levar casa nas costas, eu não vou levar carro, eu não vou levar roupa, eu não vou levar casa de campo, não vou levar nada, não vou levar.
Então, para que eu vou ter? Vou amontoar para quê? Para ficar uma briga, uma confusão, uma guerra nuclear no próprio cemitério, na hora que estiver me enterrando. Deus me livre. Estou fora. Eu espero que eu nem esteja ouvindo, que eu saia logo. E é isso que a gente precisa compreender. A pandemia não veio por acaso. É para a gente compreender que, como espíritas ou simpatizantes do espiritismo, acreditamos em algo muito superior. A vida além dessa. A reencarnação. E como eu acredito na reencarnação, por que eu tenho medo de morrer? Porque Jesus diz, eu digo o que ele diz porque ele continua dizendo, porque está nos escritos e está na voz interior de todos nós. Não poderemos ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é o reino de Deus se não nascer de novo? Esse reino de Deus é a misericórdia divina, porque eu tenho que reencarnar para evoluir. Eu vou e volto vendo o reino de Deus, ó. E o que é isso? O movimento da evolução. Se reconhece o verdadeiro espírita, e eu gosto de ampliar, o verdadeiro cristão. Por que mesmo? Pelos esforços em domar as nossas más inclinações. E o que é isso? É Jesus misericordioso conosco. Envia milhares de amigos espirituais para estar conosco, porque basta eu querer me melhorar. Quando eu me concentro numa leitura edificante, vem a essência divina, vem a essência da vida. Aproxima-se de mim amigos espirituais para me auxiliar, para abrir o meu campo de ligação com Deus, para que eu entenda o que está escrito. Porque ler, e não entender nada, eu vou continuar fazendo. Porque eu não faço bem, e não aliás, eu não faço mal, e o bem também não faço, nada eu faço. Isso é para mim, isso é para todos nós. Porque essa lição não é para fora, é para dentro. Isso tem que ser dentro de mim. E aí, eu vou continuar, porque o relógio ele é material, ele não é espiritual. E aí ele diz assim, e aí Joana diz assim, na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. O que é self? E aí eu vou trazer uma proposta que eu hoje trabalho, que a gente fala do self 1 e self 2. Self 1 é razão, self 2 é emoção. Então, eu preciso desenvolver a minha emoção se eu sou muito racional. O que é que Jesus é? Ele é os dois em equilíbrio. Por isso ele é o homem integral. Por isso ele é o ser supremo. Ele é o único superior que já esteve na Terra. E aí a gente começa a compreender, né? Por que muitos assuntos, como ainda o autoconhecimento, nos dá cansaço, sonolência, fadiga. É porque também o nosso dia a dia é puxado, mas porque também nós estamos travados para nos abrir. Quando eu expando a minha consciência, vem, mas não vem apenas coisas teóricas, vem a ação, porque Jesus é amor em movimento, é amor-ação. E Jesus diz o quê? Que ele está conosco aqui, aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então está Jesus aqui conosco, a gente não percebe, porque é muito mais fácil a gente perceber os estresses, a dor, o sofrimento, a angústia.
É muito mais fácil a gente perceber as coisas que nos incomodam. Mas o que nos incomoda é do outro ou é meu? Não, é de fulano. Meu não é nada. Oh, Jesus. Não entendeu nada ainda da mensagem do Cristo? Porque, de fato, o que incomoda do outro é que está em mim. Ah, mas toda regra tem uma exceção. Sim, toda regra tem uma exceção, mas quase não existe exceção. Porque o que me incomoda no outro é porque ainda está muito dentro de mim gritante. É porque eu ainda não encontrei a luz que ilumina, que é Jesus. E aí, tem um pedacinho aqui, para a gente. Diz o seguinte: terapia eficiente para a superação da sombra é o amor. O amor é o medicamento salutar para o ego. O que é o ego? O ego enfermo, né? Eu vou ler tudo. Estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Então, Jesus, o homem, com H maiúsculo e letras bem maiúsculas, fez-se o exemplo mais vivido do amor, de que o mundo tem notícias. E ele, ela diz, amar é abrir o coração sem reservas. É encontrar-se desarmado ou desarmada, de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando, olha aí, das colocações que são apresentadas por outras pessoas. E aí Jesus nos traz aqui, Joana, a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições, que o inconsciente de cada um procurava escamotear, procurava esconder. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Jesus, identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no ímã de cada um. E aí, Jesus, ele está em nós. Ele vive em nós, ele vibra em nós. Então, Jesus, ele é a centelha divina. Jesus, ele é o ser supremo de todas as coisas e de todas as criaturas. Então, nesse propósito, Jesus vem nos alertar. Amemo-nos para amar o outro. Como posso amar alguém controlando? Isso não é amor, isso é egoísmo. Porque na hora que eu quero controlá-lo, não, porque é marido e mulher, tem que ir para onde eu vou. Que é isso? Isso não existe mais. Vamos juntos se estamos afim. Que aqui tem vários casais juntos, que lindo. Mas também, se não tiver afim de vir, um vem e outro fica. Porque não devemos obrigar ninguém a fazer aquilo que queremos. Porque Jesus nunca nos obrigou a segui-lo. Jesus é amor, é misericórdia. Jesus é puro de coração. E a proposta é que sejamos também puros de coração. Amar o próximo como a si mesmo. Olha aí a dialética de Jesus. 2 mandamentos. Ele reuniu tudo em 2 únicos.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí a gente pode buscar nas escrituras, que a gente tem muita literatura, a gente tem a Bíblia, que é Bíblia que traz muito histórico, porque a Bíblia é um histórico escrito, temos que ler com a visão atual. Se a gente for ler a Bíblia com a visão 2000 atrás, a gente não vai conseguir entendê-la. Ah, mas é muito difícil, é cansativo, é exaustivo. É não. É gostoso saber que Jesus veio de uma árvore genealógica de 44 descendências para poder chegar. E ele disse: Eu não vim derrogar a lei. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da humildade daquela criatura iluminada. Eu não vim derrogar a lei, eu vim dar cumprimento. Ele não veio tirar o que Moisés trouxe, até porque foi ele que disse: Moisés, desce e faz isso. Porque ele não ia fazer o contrário. Porque quando perguntaram a ele, tu dizes que é filho de Deus? Em que base dizes isso? Mais ou menos assim, trazendo para os dias de hoje. Então quer dizer que tu és melhor ou tu era antes de Elias e de Moisés? Aí ele olha e diz: Eu o era. Eu o sou. Ou eu já existia. Ou quer dizer, ele disse àqueles fariseus, aqueles homens daquela época, que ele, aqueles sacerdotes, que ele enviou todos esses. E aí eles ficaram calados e eles ficaram com medo. E quando a gente tem medo, a gente faz o quê? Ou recua ou grita. Porque na hora que eu recuo, eu compreendo a minha pequenez. Eu vou entrar no meu quarto íntimo, eu vou olhar para dentro de mim e vou examinar por que eu estou com medo. Mas quando eu grito, eu acho que a minha voz é maior, que foi o que aconteceu com aquelas criaturas daquela época e que usaram do grito para apagar e silenciar a voz de Jesus. E nunca conseguiram e não vão conseguir. Até porque a voz dele ecoa em nossas consciências. Porque ele disse a cada um de nós: vai, desce e faz o melhor. Evolui, eu creio e eu acredito em ti. E a gente acredita na gente. E a gente confia em nós, mas ele confia. E ele espera que façamos o nosso melhor conosco. Ah, mas eu quero fazer exercício físico. Para mim é uma tortura exercício físico, mas eu tenho que fazer. Ah, mas você é magra, gente, mas tem que fazer. Porque uma dor aqui, uma acolá, e olha, é tanta coisa. Depois dos 20 anos, a gente sente tanta coisa, eu nunca vi isso. Se eu soubesse que era assim, eu tinha pedido lá em cima, olha, pelo amor de Deus, não quero sentir nada depois dos 50. Eu posso sentir um pouquinho antes. Eu não sentia nada. Depois dos 50, comecei a sentir um monte de coisa. E todo mundo dizia, eu achava interessante. Não, mas eu não sinto nada. Porque a matéria precisa de quê? De cuidado, de zelo, de amor. É aquele cavalinho, é aquele burrinho de São Francisco para os católicos. É o burrinho do nosso querido Francisco de Assis. Vai, libera, confia, entrega o teu burrinho, porque ele já não te aguenta mais. E aí a gente chega ao nosso final, porque já é chegada a hora da nossa finalização. E agora, com essa proposta de finalizar essa conversa que tivemos aqui, mesmo sendo monólogo, a gente pede que acerene os vossos pensamentos.
Quem quiser fechar os olhos, que feche os olhos. Mesmo de máscara, respirem fundo. Façam a conexão com Deus, com os bons amigos espirituais que estão aqui, os que estão em casa também recebam a espiritualidade que vos auxiliam, que estão sempre conosco, o nosso amigo espiritual, o nosso anjo guardião, aquele guia que nos auxilia desde quando nós reencarnamos. Amigo Jesus, é com imensa gratidão que nós estamos aqui na tua casa, na casa de luz e de oração, e que os mentores desta casa possam nos auxiliar, amparando-nos com o teu amor infinito, Jesus. Que esta noite seja uma noite radiosa, que possamos dormir e sermos levados ao mundo espiritual, a tratamentos que muitas vezes não permitimos ser tratados quando estamos acordados. E assim, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, o mentor desta casa, todos que fazem o Caminhando para Jesus, a espiritualidade amiga da Casa de Itagiba, aquele que me orienta, que me auxilia, que orienta o nosso irmão dirigente da noite de hoje, todos os trabalhadores da tua seara, aqueles que vão estar aqui logo mais aplicando o passe coletivo, sejam envolvidos com a tua luz divina, com o teu amor infinito, e que nossa querida Joana de Ângeles, os nossos trabalhadores incansáveis, André Luiz, Emmanuel e tantos outros que trouxeram a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, possa nos auxiliar nas tarefas que temos comprometidas nesta existência. E assim sendo, gratidão a Maria Santíssima, aquela que envolve-nos todos com suas legionárias e que faz parte da nossa caminhada. Que sejamos acolhidos por essa mãe amorosa, por essa irmã grandiosa, por esse ser radiante de luz. Muita paz, que assim seja.